Oi, gente. Então eu já me apresentei, já falei um pouquinho de mim para vocês no videozinho anterior. E agora eu vou falar um pouco do planejamento da disciplina, né, de como serão as nossas atividades remotas de língua portuguesa ao longo desse semestre, que vai até setembro. E eu vou falar, de certa forma, no aspecto geral, porque são os assuntos, os conteúdos que a gente vai ver. Depois eu vou mostrar para vocês um formulário que eu preparei, porque a gente vai poder decidir de que forma a gente vai trabalhar esses conteúdos. De acordo com a identidade da turma, o que a turma gosta mais de fazer, que assuntos a turma gostaria de discutir, de conversar, de trabalhar. Então a gente vai poder ser bastante livre nesse sentido. Tem um livro didático que vocês têm, que vocês receberam. A gente vai, de certa forma, seguir, começar seguindo, mas nada impede de que a gente traga outros assuntos também para discussão, tá? Vocês vão ter esse documento aí no Classroom, mas eu vou mostrar ele aqui para vocês rapidinho. Deixa eu só tirar o negocinho aqui. Então aqui tem os dados da nossa disciplina, né? O ano, o meu nome, a carga horária semanal, o período que ela vai, esse semestre. E aqui tem os objetivos. O que a gente precisa fazer em língua portuguesa até setembro para que vocês, né, saiam da disciplina com os conhecimentos necessários. Então a gente vai estudar um pouquinho de arte, o que é arte, o que é representação. A gente vai trabalhar muito texto literário. A gente vai entender plurissignificação. O que é isso? Os diversos significados, os sentidos diferentes de um texto. As metáforas, né, as comparações, o que o texto quer dizer. A gente vai trabalhar gêneros literários, que vocês vão, né, entender cada tipo de gênero e a função dele, as características. A gente vai trabalhar o gênero dramático, que, resumindo, né, bem rapidamente, seria aquilo que deu origem às peças de teatro, às encenações, e vamos entender o que é tragédia, comédia, auto, farsa. Vamos identificar os elementos de um texto que revelam as informações, o contexto do momento em que ele foi escrito. A gente vai falar muito da Igreja Católica aqui e como ela foi importante em muitos momentos, quando se fala de conhecimento, sobretudo na Idade Média, o que ela fez de bom, o que ela fez de ruim também. A gente vai estudar alguns períodos literários, que são o humanismo e o classicismo, então a gente vai entender tudo sobre eles, contexto histórico, características, obras. Vamos também falar um pouco os conceitos de língua e linguagem e o que são variações linguísticas, que são jeitos diferentes de cada pessoa falar, os sotaques, de certa forma. Né? Por exemplo, vocês devem ter reparado que o meu sotaque é diferente do sotaque de vocês. Eu sou paulista do interior, então eu vou puxar o R muitas vezes, aquele sotaque que a maioria das pessoas chamam de caipira, da porta, torta. Eu nasci no interior de São Paulo, então eu falo assim. A gente vai poder discutir isso em sala, essas diferenças da língua portuguesa falada no Brasil. A gente vai entender o que é diferente, o que é igual quando a gente fala de linguagem oral, ou seja, linguagem falada e linguagem escrita, né? O que elas se assemelham, no que elas são diferentes. E a gente vai começar a estudar também o que é o discurso, que são N fatores que interferem quando a gente vai falar, se comunicar com alguém, os interlocutores e as funções da linguagem. Para atingir esses 11 objetivos, a gente tem 11 conteúdos que estão aí no livro de vocês. Então, introdução à literatura, literatura é uma linguagem, literatura é um gênero 1, literatura é um gênero 2, literatura é a expressão de uma época, as origens europeias da literatura, né? Como a gente é muito influenciado pela Europa, a gente vai acabar falando muito de como a literatura se originou na Europa. Na Ásia, por exemplo, se a gente for pensar, seria um contexto totalmente diferente. Os dois períodos que eu falei para vocês, o classicismo e o humanismo, linguagem e variações linguísticas, oralidade e escrita, dimensão discursiva da linguagem. O que eu vou utilizar para a gente ter essas aulas? Os slides, o livro didático, vou trazer um monte de material de apoio sempre que eu achar, vídeo, PDF, imagens. A gente vai ter atividades no Google Forms que vocês vão ter que me responder para valer nota. Tudo, praticamente toda semana a gente vai ter atividade, tá? E tudo vale nota. Ainda mais nesse momento à distância.
onde é um pouco difícil a gente, o contato, porque a gente consegue perceber mais presencialmente o quanto o aluno se esforça, o quanto o aluno busca, né, entender os conteúdos e tal, presencialmente. A distância eu não consigo. Então, é importante que vocês façam as atividades. E as aulas online via o Google Meet com agendamento prévio. Então, toda semana a gente vai ter aula online. Quem puder participar, perfeito. Quem não puder, eu vou trabalhar, preciso trabalhar hoje para ajudar minha mãe, tem um médico, não sei o quê. Assiste esses vídeos que eu vou deixar no YouTube. Mas o ideal mesmo é que participem das aulas, né, online, que é muito melhor. Os recursos didáticos, né, também são parecidos, os slides, os materiais de apoio, os formulários. Aqui eu coloquei a bibliografia da disciplina, que é aquilo que está no PPC do curso, que são os livros que, né, embasam os nossos objetivos, mas nada impede de que a gente trabalhe outros. E aqui, algo que é muito importante para vocês, porque vocês sempre querem, né, saber de como vai ser avaliada a aprendizagem. Como eu disse, a distância é um pouquinho mais difícil, né? Então, eu preciso que vocês façam as atividades. Assim, não tem problema. Como a gente vai ter atividade toda semana, às vezes acontece de perder uma, né? Perdeu o prazo, esqueceu, ou teve algum problema para resolver. O que não pode é não fazer. É de repente sumir. Como a gente vai ter toda semana, então, de repente, perder uma não vai impactar tanto na nota. Mas, claro que se você menos fizer do que fazer, por exemplo, tem 8 atividades, você só fez 3, não tem como passar, gente, tá? É difícil. Então, e também qualitativa, né? Quantitativa são essas notas, né, por meio das atividades, e qualitativa, que é se vocês participam das aulas online, se tiram dúvidas, se, vamos supor que aconteça alguma coisa e não consiga entregar no prazo, entre em contato com a gente, manda mensagem ali pelo Classroom, manda e-mail que a gente responde e tenta combinar uma outra alternativa, tá? É bem importante a gente perceber esse interesse de vocês na disciplina. Então, as atividades vão valer 10, e para atingir a média, né, em cada bimestre, a gente tem 2 bimestres dentro desse semestre, vocês precisam, para passar, para ser aprovado, vocês precisam de 7. Então, vocês vão ter, eu vou trabalhar geralmente assim, as nossas aulas, vamos supor, no começo da semana, faz de conta que acho que eu tenho aula segunda e terça com as turmas de primeiro ano, então a atividade sempre vai ter que ser entregue no máximo até a próxima aula, até para não acumular para vocês. Então vocês têm 7 dias para responder, tá? Então eu coloquei aqui algumas orientações para vocês se organizarem. Por que é bem bacana quando vocês... O que eu notei, né, no semestre passado? Que os alunos que participavam do momento online, da aula síncrona, eles já saíam, já respondiam a atividade e já ficavam livres da disciplina. Então, porque às vezes se você não participa, larga de mão, você acaba mesmo esquecendo que tem aquilo para fazer. Então, por isso que acontecia, né? Eu dava aula, a gente dava aula para eles já falavam, tem atividade para fazer. Eles iam lá e já faziam e pá, tá livre. Então, organizem o tempo de revisar, de estudar, revisar as questões. É bem importante, principalmente nesse momento à distância, tá, gente? É bem importante que vocês tenham essa organização e facilita muito. Tirar as dúvidas. Vocês podem tirar as dúvidas no mural. Se tiver vergonha de mandar no mural ali para todo mundo ver, tem um recurso de comentário particular dentro da atividade. Vocês podem mandar que só eu vejo. Vocês podem tirar a dúvida na aula online. Ou, de repente, se é um assunto que a turma ficou com muita dificuldade, a gente marca um outro momento e eu explico de novo. Ou me enviar um e-mail, que também eu vou deixar ali para vocês. Então, isso aqui já coloquei, é meio que uma repetição, que vocês têm 7 dias para fazer as atividades. A leitura complementar. Então, a gente vai acabar discutindo muito sobre isso, mas poesia, romance, filme, música, história em quadrinhos, tudo é literatura complementar. E aqui acaba sendo meio uma repetição que a gente tem que preencher, mas é isso. Manter o contato sempre com a gente, via e-mail, via comentário particular, aparecer nas aulas e se organizar, né, para ter um tempo para estudar. A gente está aqui para ajudar, tá? Então, qualquer coisa, por favor, entre em contato com a gente.
Eu vou abrir aqui um outro negocinho, que essa é a atividade da semana que eu quero que vocês façam. Tá gravando ainda, achei que não tava, gente. Que é responder esse formulário aqui. Como eu disse, a gente tem conteúdos que a gente tem que trabalhar. Mas a gente pode escolher os assuntos que a gente vai usar para trabalhar esse conteúdo. Então eu pedi para vocês sugestões de assuntos que vocês gostem de trabalhar. Vou conseguir atender todos? É provável que não, tá, gente? Então, né, mas, por exemplo, se uma boa parte da turma respondeu que gosta de falar de futebol, eu posso trazer algo sobre isso. Eu também gosto de falar de futebol, por isso que eu até... Né, ou gosta de falar de dança, dos diferentes tipos de dança. A gente vê algo sobre isso. Então, por isso é muito importante que vocês, né, respondam esse formulário. Ele não precisa de nome, nada. Né, tem que estar logado com o e-mail do IFP para conseguir responder, como vocês vão ter que estar logado, né, sempre participar das atividades. Então, aqui assim, nas aulas de língua portuguesa, a gente vai ter que ler, pois esse é o objetivo. Entender e aprofundar o conhecimento da nossa língua. Mas a gente não quer que isso seja chato, não é para ficar lendo assunto chato. Então, eu peço que vocês me indiquem assuntos e temáticas para a gente ler sobre isso e tornar nossas aulas, né, mais atrativas, que a turma se identifique mais e fique mais bacana. Então, aqui a primeira pergunta que vocês têm que responder, qual é a turma de vocês, para eu saber, né, quais assuntos de cada turma, depois eu filtro. Quais são os seus hobbies? O que vocês gostam de fazer nos momentos de lazer, para se distrair, divertir, relaxar? Né? Como eu já disse, eu gosto de ler, gosto de ficar com a minha cachorra, gosto de passear, de viajar, de cozinhar. Então, gosto também de assistir esporte, futebol, basquete, gosto também de maquiagem. Então, coloquem aqui os assuntos as coisas que vocês gostam de fazer. Se vocês gostam de ler, sim ou não. Se você gosta, que tipo de livro e de história você gosta de ler? Para quem não gosta de ler, é só não responder essa pergunta. Escreve não ali, não precisa responder. E que assuntos vocês gostariam de discutir nas aulas de língua portuguesa? Tá? Pode ser desde de um assunto mais específico, por exemplo, como eu falei, futebol, até temas mais, como é que a gente pode chamar? Que afetem mais a sociedade de uma maneira geral, que estão bastante em pauta, em discussão, para a gente, né, poder melhorar nosso pensamento crítico também e tal. Respondam, enviem para mim, que daí a gente vai desenhando a disciplina. Eu sempre vou estar conversando com vocês, explicando o que eu penso, né, para as atividades, para os trabalhos. Eu não pretendo dar prova, mas eu pretendo dar um trabalho que tem um peso mais importante, então a gente vai discutir também como vai ser esse trabalho. E por isso participem dos encontros, porque isso torna o meu trabalho e também a aprendizagem de vocês muito mais fácil, ok? Então, beijo a todos, a gente se vê semana que vem e até mais. Tchau, tchau.